Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 105. Hoje eu não vou pregar o Salmo 105, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Deus colocou algo no meu coração e eu tenho que obedecer o Espírito. Eu acredito que Deus vai fazer algo maravilhoso hoje nas nossas vidas. Vai chamar a nossa atenção para algo que Ele quer ministrar em nós. Amém? Então abra o teu coração, deixe Deus falar com você. Ore nesse momento. Tem alguns segundos enquanto eu estiver orando aqui pela palavra. Ore também você individualmente. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça para Deus falar com você. Porque é importante demais que Deus fale ao nosso coração. É importante demais que nós possamos receber a palavra com alegria e com o coração aberto para poder desfrutar tudo aquilo que ela nos promete. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade e privilégio que temos de poder ouvir a sua palavra, de estarmos juntos neste lugar, ó Deus, e poder, como igreja, adorar o Senhor. É maravilhoso a gente poder adorar o Senhor. Maravilhoso a gente poder proclamar as tuas grandezas. Maravilhoso, Deus, poder estarmos juntos aqui em comunhão também. Muito bom podermos orar uns pelos outros. E este momento também, Deus, é um momento muito importante, onde a sua palavra é liberada para a igreja, para a comunidade, que se reúne aqui neste lugar. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa manhã. Que cada um possa sair daqui, ó Deus, assim, animado pela sua palavra, fortalecido pelo Senhor, pelo teu Espírito. Que a tua graça esteja sobre nós. Que o Senhor encontre neste lugar corações férteis que vão frutificar a palavra do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ver aqui no Salmo 105, a partir do versículo 1. Queria convidar você a acompanhar comigo a leitura. Salmo 105, a partir do versículo 1. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Salmo 105 é um hino de louvor, um salmo de louvor, que fala das maravilhas do Senhor. Se você for ler todo o salmo, vai falar das maravilhas que o Senhor operou na terra do Egito, para a libertação do povo de Israel. Fala também do cuidado de Deus durante todo o tempo que o povo peregrinou no deserto, e fala também do cumprimento da promessa do Senhor, né, para o povo de Israel, quando esse povo então tomou posse da terra prometida de Canaã, da promessa feita a Abraão. Então nós vemos aqui um salmo, além de ser um salmo de louvor, também um salmo didático, que ensinava algumas coisas na congregação. Era um salmo congregacional, porque nós vemos aqui algumas direções que os seus ouvintes, ou aqueles que estavam cantando, aqueles que estavam na congregação, eles receberam algumas direções. E era assim que eles se comportavam neste momento. Então nós olhamos aqui, lendo novamente o Salmo 105, se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia, não sei se estão colocando aqui, versículo 1, deem graças ao Senhor. Então veja que ele começa já apresentando como eu e você devemos nos comportar. Eu não sei se a palavra certa é nos comportar, mas como nós devemos nos portar diante do Senhor, atitudes de reverência, de gratidão, atitudes que nos levam a prosseguir um caminho para receber algo de Deus, para exaltar o Senhor e também para receber algo de Deus. Então ele diz, deem graças ao Senhor. Depois ele fala, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Nós começamos a ver aqui que o Senhor então está ministrando, através deste salmista, direções para que a igreja pudesse, aqui no caso o povo de Israel, pudesse estar entrando na presença do Senhor de uma maneira correta. Irmãos, então, versículo 2 diz, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas
maravilhas. E eu já sabia que eu ia pregar, então aqui durante o louvor, mas eu estava numa alegria, porque nós estávamos fazendo exatamente isso. Cantando, exaltando o Senhor, louvando ao Senhor. Né? Eu me alegrarei na presença do meu Deus, a letra da canção que nós cantamos aqui. Não é, irmãos? E eu já falei, assim, quem aqui serviu o exército? Deu tiro de guerra, deixa eu ver. Homens que serviram. Deixa eu ver, irmão. Só isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só isso? Quem é homem aqui não serviu no exército? Não fez nada? Deixa eu ver. A maioria. Deus tem misericórdia de vocês, irmãos. É? Tomara que não tenha uma guerra. O Murcha falou assim, é por isso que tem tanto mimimi, né? Irmãos, mas é interessante porque eu entrei no tiro de guerra e eu lembro que a gente fazia a Ordem Unida. A Ordem Unida é você aprender a marchar, você aprender a manusear a arma. Então, você ficava com a arma, você tinha que apresentar a arma, botar a arma para descansar. É interessante, mas eu lembro que na primeira vez que nós fizemos a Ordem Unida, ele estava assim, sentido. Então, o pessoal ficava lá e fazia assim. Irmãos, era um tac, 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 um monte de barulho, porque era tudo fora do tempo. Os irmãos que serviram lembram disso. Ficava tudo fora do tempo, um batia aqui, outro batia lá, e ficava aquele... Imagina, 400 pessoas, sentido, cara... Depois de alguns dias treinando, na segunda ou terceira semana, o sargento gritava lá, sentido, fazia um só barulho. Pá! Todo mundo junto, no mesmo tempo. E eu fiquei impressionado com isso, irmãos. Então tinha o negócio da direita, vou ver, esquerda, vou ver, meia volta, vou ver. E eu falava, gente, que legal, né? Tinha dia, irmão, sem brincadeira, que falava, esquerda, vou ver, tinha cara que virava para o outro lado. Né? Como é que deve ser, né? Se tiver só como é que fala um negócio desse para mulher, né, cara? Eu nunca vi, né? As mulheres marchando, porque mulher tem problema com esquerda e direita, né, irmãos? Algumas. Né? Então, mas eu lembro que tinha cara que falava, esquerda, eu vou ver, a maioria da galera virava para cá e tinha um que virava para lá. A gente ria, tá? Era engraçado. Mas no final, depois, tudo certo. Por que eu estou falando isso? Pastor, o que tem isso a ver com a palavra? Tem a ver o seguinte, irmãos, nós também somos o exército do Senhor, amém? E existem coisas que nós fazemos por obediência à palavra. Existem coisas que nós fazemos não é porque nós queremos ou deixamos de querer. Irmãos, existem coisas que precisam ser feitas. Eu não faço porque eu gosto ou porque eu não gosto. Porque a Débora que está cantando aqui está dizendo. Não é por isso que eu faço. Eu faço porque a palavra de Deus diz, cantem para Ele e louvem-no. Então, meu irmão, se você vem aqui na igreja no domingo de manhã, a não ser que você tenha algum tipo de problema, né? Que você não possa cantar, eu quero exortar você, cante. Não deixe a pessoa do lado cantar. Não terceirize a adoração que você deve fazer ao Senhor. Não deixe que o irmão que está aqui ministrando, tocando e cantando no microfone, seja o responsável por adorar a Deus. Porque, na verdade, o responsável por adorar a Deus é cada um de nós, irmãos. Então, quando você canta, pastor, eu tenho vergonha. Meu irmão, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se você tem vergonha e timidez desse jeito, irmãos, a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino. Joga fora essa vergonha. Começa a cantar, querido. Eu pedi aqui para a banda parar de tocar e vamos cantar só a igreja. Eu tive dificuldade de ouvir a igreja cantando, porque a igreja estava cantando com timidez, baixinho. Irmãos, é hora de você cantar, adorar, exaltar o Senhor. Você acredita que quando a palavra de Deus fala, cantem e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Você crê que isso é para você, que é verdade na sua vida? Que isso pode se tornar verdade? Irmãos, então, cantem para Ele. Cante assim, se você gosta de cantar, cante para Ele. Louvem-no. Olha, se você está se sentindo bem, louvem Ele. Se você tem liberdade, se você gosta, se você não é tímido, então você se alegra, pode bater palma. Mas se você for tímido, se você não gosta, não tem problema. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou dizer para você, não é verdade. Por isso que eu perguntei se você serviu o exército. Infelizmente, muito poucos serviram.
Porque se você fosse lá para fazer do jeito que você quer, meu irmão, sentido, todo mundo na hora, o cara. Aí o sargento olhava para ele: o que é isso daí, filho? Ah, eu não gosto de fazer sentido. Eu não preciso fazer só porque ele está fazendo. Irmãos, é claro que você pode adorar a Deus do seu jeito, da maneira que você quer, ninguém está falando isso. Mas existe uma direção congregacional. Cantem para Ele. Canta, meu irmão. Você concorda ou não? Estou falando alguma bobagem? Que pastor é chato. Sou chato mesmo. Cante. Glorie-se no seu santo nome. Alegre-se. Alegre, irmão. Dança, pula. Pastor, eu não sei dançar, mas faz assim, irmão. Isso que todo mundo sabe fazer, cara. Se você não souber, nós vamos dar um curso de dança para você aqui. Dança. Tira a mão do bolso, sei lá, faz assim, ó. Mas faz alguma coisa com todo o seu corpo, com todo o seu ser, extravase a sua alegria. Alegre-se. Alegre-se, irmão. Não tem problema de parecer ridículo, não. Nós somos ridículos mesmo. Amém? Né? Dança, querido, tudo desengonçado. Eu sou todo desengonçado para dançar, eu danço. Não tem problema. Eu quero adorar a Deus, querido, porque só eu sei de onde Ele me tirou, só eu sei para onde estava indo a minha vida, só eu sei para onde estava indo o meu casamento, só eu sei para onde eu estava indo, só eu sei de onde Ele me tirou e o poder e a obra que Ele fez na minha vida. Então, querido, alegre-se, louve, exalte o Senhor com a sua voz, com o seu corpo, dance, não sei, qualquer coisa. Mas não fique olhando. Nós não assim, gloriem-se no seu nome, cantem para Ele, louve-no. Não está escrito aqui, olha, vá lá para a congregação e fique lá olhando os outros cantar. Não é isso, irmãos. Não é isso. É para a gente cantar. Bom, já estou me estendendo demais nisso aqui. Versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. É esse versículo que o Espírito Santo me pediu para dar mais atenção. Em outra tradução, que é a tradução que foi a primeira que eu li, então a gente tem um certo apego à primeira tradução que a gente usou, né, irmãos, da palavra, que diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. E ontem estava num evento com alguns irmãos, aí o irmão perguntou assim: pastor, o senhor que vai pregar amanhã? Eu falei assim: sou eu que vou pregar amanhã. E a palavra já está pronta, pastor? Acho que ele estava querendo um spoiler, né? Estava querendo saber. Eu falei assim: irmão, a palavra está pronta já. Só que eu não tenho sentido alegria. Até comentei com a Adriana hoje que o Espírito Santo está me incomodando para pregar outra coisa. A palavra já estava pronta, mano, tudo certo. Era só chegar aqui, abrir e pregar. Mas havia um incômodo no meu coração. Eu quero crer, então, que o Senhor tem algo para falar com alguém que está nessa manhã. Amém? A palavra então diz aqui: buscai o Senhor e o seu poder. Então, quando este versículo ele saltou aos meus olhos, na verdade ao meu coração, porque quando o Senhor começou a falar comigo, para não pregar a palavra que já estava pronta, mas para focar nesse versículo, né, o Senhor estava ministrando ao meu coração, não estava lendo, mas eu estava lembrando disso. E ele falou assim: busca o Senhor e o seu poder. Então, o Senhor me levou ao capítulo 22 de Mateus. Onde no capítulo 22 de Mateus, o Senhor Jesus, ele é, como se diz, ele é testado ou é colocado à prova por vários grupos religiosos. Então as pessoas vão e começam a perguntar, é ali que perguntam para ele: olha, é lícito dar tributo, pagar tributo para César, para Roma? Nós devemos pagar o imposto para Roma? Aí quando Jesus então, mas os fariseus estavam fazendo isso para testá-lo, para pegá-lo em algum erro. Então Jesus ele pede uma moedinha e fala assim: de quem é essa esfinge aqui? De quem é essa figura na moeda? Aí eles falaram assim: é de César. Aí Jesus fala aquela famosa frase, que se você nunca leu a Bíblia, você já ouviu. Que até quem é ateu já ouviu. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então o Senhor Jesus respondendo, aí se aproximou dele um grupo, que era o grupo dos saduceus. No capítulo 22... Então Jesus ele começa
a conversar com esse grupo, eles chegam com alguns questionamentos. Quem eram os saduceus? Os saduceus, irmãos, eram um grupo de religiosos que que acreditavam mais no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés. Para eles, o que deveria ser obedecido era o Pentateuco. Os outros livros, os profetas, eles não davam tanto valor, é como se tivesse um valor inferior. Então, os saduceus não acreditavam em todo o Antigo Testamento. Não acreditavam na imortalidade da alma, na vida após a morte. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, eles chegaram para colocar Jesus à prova e começaram a usar uma lei que era uma lei do levirato, ou seja, a lei da mulher que morria do homem que casava com a mulher. Ele morria, não tinha filhos, então o cunhado, o irmão dele, deveria se casar com aquela viúva e e suscitar uma descendência para o irmão. Então o primeiro filho que nascesse daquele relacionamento seria descendente do irmão morto. Então quando alguém se casava e morria sem filhos, o irmão dele teria que assumir a viúva para dar uma descendência ao nome do irmão falecido. Essa era uma lei do levirato. Aí eles chegaram e propuseram, então, uma conversa com Jesus, e falaram para ele assim, olha, nós tínhamos aqui entre nós 7 irmãos, então um primeiro se casou com a mulher, morreu sem ter filhos, o segundo se casou com ela e morreu também sem ter filhos, o terceiro também casou com ela, não teve filho, morreu, e assim todo mundo, até o 7º, também morreu o 7º, depois por fim morreu a mulher. Então os 7 irmãos desposaram aquela mulher. Aí perguntaram para Jesus, e na ressurreição, quem é que vai ser o marido dela? Eles estavam tentando botar Jesus à prova. Não é? Então o Senhor Jesus fala para eles lá no versículo 29, depois de toda essa conversa aí, né, essa situação que eles levantaram, versículo 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na Nova Bíblia, né, assim, na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, nessa tradução diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. E a versão que eu gosto fala, errais, né, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas aqui, olha só, o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras. Vocês desconhecem as Escrituras. E não apenas as Escrituras. Vocês também desconhecem o poder de Deus. Então, irmãos, quando nós estamos suscetíveis ao erro, essas duas variantes estão presentes. Alguém que desconhece a Escritura está sujeito a errar, a se enganar. Nos assuntos espirituais, nos assuntos relativos a Deus e à vida espiritual. Alguém que não conhece o poder de Deus também está sujeito, suscetível a errar. Irmãos, então, quando nós olhamos essa situação, nós entendemos o quê? Que alguém que desconhece a Escritura, alguém que desconhece o poder de Deus, essa pessoa pode tirar conclusões erradas de alguns assuntos relativos à vida espiritual. Ninguém quer errar. Que alguém quer errar? Ninguém quer errar, irmão. Todos nós queremos acertar. Quando eu me casei com a Adriana, eu queria acertar. Mas eu desconhecia muitas coisas e errei muitas vezes. Alguns que estão aqui recém-casados também gostariam de acertar. Mas você já percebeu que é um pouco diferente daquilo que você imaginava. Cadê? Eu tenho uns recém-casados aqui, o Fred e a Priscila, que estão dando aula, né? Tem algum recém-casado aqui? Deixa eu ver. Quem é casado aqui há menos de 1 ano? 2 anos, menos de 2 anos aí no fundo. Gente, eu estou sem óculos, não estou vendo quem é. O Wagner e a Mari, o outro casal não estou identificando. Me perdoa, viu, irmão? Né? Eu estou sem óculos aqui, não vai. Então, vocês queriam errar quando vocês se casaram? Não, é o Kleber. Você queria errar, irmão? Mas já errou. Tá, já, né? Você não falou, mas sua esposa disse que já. Já pediu perdão, irmã? Já também, então tá bom, aí você acertou. A gente não queria errar, mas a gente desconhecia algumas coisas do casamento, que a gente imagina como é. Por mais que você estude, por mais que você se prepare, e nós temos um curso de noivos aqui na igreja muito bom, muito bem dado, muito interessante. Por mais que você se prepare, por mais que você estude, você erra.
Por quê? Porque você precisa vivenciar aquilo ali o dia a dia. Então, irmãos, também da mesma forma, nós, quando desconhecemos a palavra, e talvez conhecendo a palavra, mas quando nós somos colocados, você conhece a palavra, você sabe que Deus é fiel, você sabe que Deus é bom, mas quando você é colocado num momento de luta, num momento de angústia, e aquilo te sobrevém, no momento, como falei aqui dos casais que erraram um com o outro, você conhece a palavra, você sabe que não deveria errar, mas no momento que você erra, você está sendo colocado na prova. E aí? Adianta você conhecer a palavra? Não, você precisa conhecer o poder de Deus também, que traz perdão, que traz cura, que traz restauração e que traz o que? Uma nova vida, um novo jeito para a gente acertar. Por mais que você conheça a palavra, também é muito bom, importantíssimo, mas tem que andar junto, conhecer a palavra e conhecer o poder de Deus, que dá vida à palavra. O poder de Deus que faz com que a palavra seja cumprida através de nós em obediência, mas também seja cumprida com poder na nossa vida, através da atuação de Deus, uma atuação de um Deus que ama, que cura, que liberta e que faz nova todas as coisas. Então nós olhamos aqui duas situações. Qual é a primeira situação? Desconhecer a palavra. Irmãos, então, primeira situação, desconhecimento da palavra. A palavra, irmãos, ela precisa ser conhecida por um cristão, é o básico. O básico é você ler a Bíblia. O básico é você estudar a Bíblia. Tem cristãos aqui, eu não vou pedir para você se identificar, mas tem cristãos que nunca leram a Bíblia inteira. Nunca leram. Conhece a Bíblia de ouvir pregações. Ela conhece os textos que são usados, maioria das vezes, nas pregações. Então, ela conhece sobre Davi e Golias, porque muita gente prega sobre isso. Ela conhece sobre a ressurreição de Jesus, algumas coisas, mas ela nunca leu. Nunca leu o livro histórico lá de 1 Samuel, 2 Samuel, que conta a história de Davi e Golias, como é que foi o reinado de Saul, o reinado Nunca leu. Mas ela já ouviu falar. Porque está na igreja talvez há 10 anos, ouve o pastor pregar, ouve o pessoal falando, ouve conversa, mas ela nunca leu, não conhece. Irmãos, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. A nossa igreja tem colocado estruturas de ensino. Nós temos aqui um curso, que é um curso de fundamentos da Bíblia, todo domingo, 9 horas da manhã. Você pode e deve vir estudar a palavra de Deus, para aprender os fundamentos. Nós também agora estamos disponibilizando um curso online, irmãos. É um ensino à distância, que você faz a sua matrícula, gratuito, numa plataforma de estudo à distância, na internet, você vê a hora que você quiser. Será que eu pergunto quem está fazendo, Helena? Acho que eu não vou perguntar, não. Não vou perguntar, não. Domingo que vem eu pergunto. Não vou perguntar quem está fazendo. Irmãos, é uma bênção. Ali responde perguntas. A oração em línguas é para todo mundo? O que é o batismo no Espírito Santo? O que é batismo no Espírito Santo? Como que ele acontece? O que é? O que não é? O Espírito Santo é Deus ou ele é uma pomba, um vento, um fogo? Então, são questões que você pode estudar, isso na sua casa, no horário que você quiser. Eu que gravei o curso, eu que estou dando esse curso, eu estou assistindo e eu estou sendo edificado, irmãos. Eu estou sendo abençoado. Então, eu quero convidar você, faça isso, participe das estruturas de ensino da igreja. Porque você precisa conhecer a palavra, não se contente em assistir os cultos. Irmãos, a pregação de domingo, a não ser que o Senhor nos peça, assim, eu não lembro de Deus me pedir, é muito raro, mas a pregação de domingo não é uma aula. Esse momento de domingo que o Senhor usa para falar com a igreja é um momento de fortalecer a nossa fé, é um momento de nos chamar a atenção para um detalhe, para outro detalhe, é um momento de Deus ministrar sobre a igreja, não é um momento de ser um estudo da palavra. Pode ser, mas assim, na minha experiência de pastor, não tem sido há muitos anos, porque nesse momento Deus quer tratar com pessoas, Deus quer curar a sua vida, quer ministrar algo sobre nós, quer direcionar a igreja. Mas há um momento para estudar, e esse momento existe em outras estruturas da igreja que você deve participar. Bom, então o conhecimento da palavra nos protege de errar. A gente não vai ser conduzido para qualquer lado de qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, não. Você está conhecendo a palavra.
Você sabe o que a palavra de Deus diz e você precisa estudar a palavra. Mas um outro aspecto aqui me chamou a atenção. Os saduceus, irmãos, que é aquele grupo que foi questionar Jesus com a intenção de colocá-lo numa dificuldade, esse grupo foi questionar Jesus com a intenção de colocá-lo numa dificuldade, de discutir a palavra. Eles conheciam a palavra. Tanto que eles chegam diante de Jesus e eles questionam o Senhor baseado na palavra que eles conheciam. Eles conheciam a Bíblia. Fala assim, olha, Moisés falou que se o cara morresse sem filho, o irmão dele tinha que casar, e assim em diante, tal. Então nós tínhamos aqui 7 irmãos, que eles cumpriram e obedeceram a palavra, a lei que Moisés deu. Ou seja, eles conheciam a palavra. Só que eles visitaram a palavra, eles foram ler a palavra, já convictos de uma realidade. E eles então estavam incapacitados de reconhecer as outras realidades da palavra. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Quando eles foram para a palavra, eles não acreditam na vida eterna, eles não acreditam na ressurreição. Então eles viram aquela história do levirato e eles então encaixaram aquilo ali na maneira deles crer. Eles criam daquela forma, então eles encaixaram aquilo e começaram então a adequar a palavra à fé que eles tinham. Muita gente hoje, irmãos, visita a palavra simplesmente para fortalecer a crença que ele já tem. E isso é terrível, vocês concordam? Imagina eu vou para a palavra de Deus, isso aqui é legal. Isso aqui não é. Isso aqui seja o leito sem mácula. Mas não sei o que ele quis dizer com isso. E o cara continua no adultério, na prostituição, né? O solteiro se relacionando sexualmente, o casado adulterando na internet, através de pornografia, a casada também adulterando. Seja o leito sem mácula. Isso aqui deixa para lá. Vamos ver outra coisa. Irmãos, então a pessoa ela visita a palavra achando, por exemplo, eu já peguei crente que fala assim, eu não perdoo tal pessoa morreu para mim. A palavra de Deus fala que se você deu o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Então, odiar o irmão é comparado ao assassinato. Tem gente que ainda fala, tal pessoa morreu para mim. Irmãos, misericórdia. Como é que um crente fala um negócio desse? Mas fala, por quê? Porque ele conhece a palavra, mas ele visita a palavra já com conceitos preconcebidos. Eu penso assim. Você já pegou um cristão que se diz crente, que ama Deus, e fala assim, não, eu penso desse jeito. Ainda que seja um pouco contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Quem já viu gente assim? Alguns aqui já viram. Mais gente do que serviu o exército. Já viu. É assim, irmãos. Os saduceus conheciam a palavra, mas Jesus falou para eles assim, vocês não conhecem a palavra. Ou seja, nós não podemos adequar a palavra à nossa vida. Na verdade, a nossa vida precisa se adequar à palavra. É a nossa vida, irmãos, que precisa se adequar à palavra. A palavra de Deus é muito clara em relação à formação da família. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir a. Então o homem se une com quem? Com a mulher. É o que a palavra de Deus diz. Mas toda forma de amor é lícita. Eu concordo, irmão, pode amar à vontade, mas casar não. Casar é homem e mulher. Família é homem e mulher, é o que a palavra de Deus diz. É o que nós cremos. Agora, se pessoas querem viver esse tipo de situação, irmão, não tem nenhum problema, isso sempre existiu, sempre vai existir, mas nós, como cristãos, eu não quero isso para a minha vida. Eu não tenho nenhum problema se a pessoa quiser viver isso. Agora, para a minha vida, eu não. Por quê? Porque eu adequo a minha vida à palavra de Deus. Eu quero obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio que a palavra que me mostra o Senhor Jesus, como aquele que morreu por mim e me salvou, ela também me mostra qual é a conduta que vai me fazer obedecer a Ele. Qual é a conduta que vai fazer com que eu glorifique a Deus na minha vida? A conduta que vai exaltar o Senhor. E por conseguinte, eu vou ser o quê? Abençoado e eu vou ser feliz. A minha felicidade não consiste em buscar o que eu quero. A minha felicidade, a minha alegria está em obedecer a palavra.
É isso. Então, quando eu desconheço a Bíblia, ou quando eu conheço, mas eu quero adequar a Bíblia àquilo que eu já penso, a um pensamento já estabelecido no meu coração, ou aquilo que a sociedade quer pregar, para que eu nade aí a favor da correnteza, para que eu possa viver aquilo que não me constranja politicamente ou com as pessoas. Quando eu penso em viver dessa forma, eu estou desconhecendo o que a palavra de Deus diz, não estou aplicando a palavra à minha vida. E aí, irmãos, eu estou o quê? Sujeito ao erro. Vocês erram desconhecendo a palavra. Outra situação. Irmãos, assim, um dia chegou um cara para mim e falou assim, mas tal pastor já estava no segundo casamento, não sei. Irmãos, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Mas assim, eu lembro de um irmão que chegou e falou assim, olha, o outro, esse irmão queria se separar da mulher, né? Então ele chegou para mim e falou assim, o outro pastor lá já está no segundo casamento, a igreja dele é maior do que a sua. Aí eu falei assim, e daí? O que tem uma coisa a ver com a outra? Por quê? Porque a pessoa quer arrumar um jeito de adequar a Bíblia para que caiba naquilo que ela pensa. Tal pessoa já está assim. Eu falei assim, irmão, não use o erro do outro para justificar o seu. Não tem sentido isso, irmãos. Eu não posso justificar o meu erro porque o irmão ali, o José, errou. Então, eu vou justificar porque o pastor A, B, C errou, então eu também posso errar. Não, não pode. Irmãos, hoje a gente tem que ser muito sério e sincero com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós erramos. Todos nós erramos, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo o seguinte, existe um erro que é passível daqueles que desconhecem a palavra. Existe um erro que acontece com aqueles que desconsideram o que a palavra de Deus diz e querem adequar a sua maneira de pensar. Aí está errado, irmãos. Aí nós nos estamos colocando num lugar onde o Senhor Jesus virou para aqueles saduceus e disse, vocês erram porque não conhecem a palavra e nem o poder de Deus, que é a segunda coisa que eu quero dizer. Então, não conhecem o poder de Deus. Aí me surgiu uma outra pergunta. Como é que eu posso conhecer o poder de Deus? Como que você conhece o poder de Deus? Quantos aqui querem conhecer o poder de Deus? Todo mundo, né, irmão? Todo mundo quer conhecer. E como é que a gente conhece esse poder? Uma coisa interessante da gente pensar e da gente parar para tentar aprender isso para a gente não errar. Então, como é que nós podemos conhecer o poder de Deus? Eu perguntei isso para o Senhor e eu comecei a meditar sobre isso. Eu entendi duas coisas. Primeiro é pela leitura da palavra e pela fé na palavra. A Bíblia diz que ele parou o sol. Irmãos, isso aí, se você parou o sol, como assim parou o sol? Parou. O pastor Fabiano canta, eu amo quando você canta aquela música aqui. Parou o sol. Eu acho lindo, irmãos, porque é uma coisa assim inconcebível. A Bíblia diz que o relógio de Acácio também voltou 5 graus, né? Tá, acho que no livro de Isaías. Você vê situações, poderes. Eu aprendo o poder de Deus lendo a palavra. Eu vejo que Filipe, quando foi pregar em Samaria, a Bíblia diz que muitos coxos e paralíticos foram curados. E que demônios saíram de muitos. Então eu começo a ler isso, eu começo a ver o poder de Deus, o poder que Deus operou na vida da história bíblica, dos personagens que são reais, não são fictícios, desses personagens bíblicos, da história. Eu leio o livro de Atos e eu fico vendo aquilo ali, falo assim, nossa, o pessoal, o cara falava em línguas, que coisa maravilhosa. Aí quando eu cheguei na igreja, vi um camarada orando em línguas. Eu falei assim, meu Deus, que negócio estranho isso aí. E o cara falando uma língua estranha. Eu já tinha ouvido falar. Tinha um pessoal que trabalhava comigo lá, e eram cristãos, e eles falavam sobre isso, oração em línguas. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto. E quando eu vi aquele cara falando em línguas, a Adriana estava comigo nesse culto, você nem sabia o que era, né, Adriana? A Adriana nunca tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido falar. Aí eu falei para ela assim, ele está falando em línguas. Cara, que negócio sensacional. Eu vi aquilo pela primeira vez, eu vi aquilo, eu fiquei extasiado. Falei assim, gente, esse negócio é verdade, cara. Mas depois entrou assim,
dúvida, ficou uma pulguinha atrás da minha orelha. Será que os caras falam mesmo e tal? Aí um dia eu estou dirigindo uma brasilinha que era do meu sogro, da minha sogra, na Dutra, com a Adriana aqui do lado, com um casal de amigos atrás que foram nos visitar, isso lá em 1990, e eu estou levando eles embora, dirigindo pela Dutra, brasilinha, e de repente a Adriana sentiu algo, eu estou sentindo algo aqui, começaram a orar com ela, a Adriana começou a falar em línguas, a hora que eu olhei a minha mulher falando em línguas, eu conheço essa mulher aqui, essa eu conheço. É tímida, pensa uma pessoa tímida, quieta, uma pessoa séria, que jamais estaria inventando aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, agora esse negócio é verdade mesmo. E uma alegria invadiu o meu coração, queridos. Uma alegria tão grande de ver a palavra se cumprindo na minha frente, diante dos meus olhos. De ver a palavra se cumprindo, eu vi o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus que se cumpre. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós deixamos de admirar essas coisas. Nós deixamos de nos alegrar com essas situações. De ver alguém descendo as águas, se batizando, de ver pessoas se convertendo, de ver pessoas abandonando o pecado. Este é o poder de Deus. Irmãos, a história de Atos, quando você lê tudo aquilo ali, de milagres extraordinários, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, falando em línguas, a gente olha isso daí, irmãos, a gente vê esta realidade. Uma realidade espiritual, o poder de Deus sendo derramado na igreja, sendo derramado sobre nós. Querido, nós temos que nos alegrar e conhecer o poder de Deus, é um pouco disso. Você lê a palavra, e você então, pela fé, você crê que Deus fez tudo aquilo que Ele disse que fez. Você libera a sua fé e você então começa a experimentar na sua vida o poder e o agir de Deus. Porque, como eu fiz aqui o exemplo do casamento, uma coisa é o cara estudar tudo do casamento, o cara saber tudo como é que tem que ser, ele não pode ser grosso com a esposa não pode ser desrespeitosa, ele não pode gritar. É uma hora que junta os dois, que aí o negócio começa a azedar o caldo. Aí você vai experimentar na sua vida como viver aquilo ali. É a mesma coisa o poder de Deus, querido. A gente começa a ler e começa a ter contato e começa a falar assim, gente, esse negócio aqui é legal, mas na hora que você precisa, você vai ter que experimentar, você vai ter que se dobrar, você vai ter que buscar, você vai ter que clamar. É por isso que eu quero lembrar lá do Salmo, novamente, falando, buscai o Senhor e o seu poder. É uma ordem bíblica. Buscai o Senhor e o seu poder. Recorram ao Senhor e ao seu poder. É nesse momento, então, que nós vamos experimentar o poder de Deus para perdoar. É nesse momento que nós vamos experimentar o poder de Deus para pregar. É neste momento que nós vamos experimentar o poder de Deus para caminhar a segunda milha, para nos arrepender. Nós vamos experimentar o poder de Deus, querido, na nossa vida, no nosso dia a dia, para caminhar em vitória. É neste momento que vamos experimentar o poder de Deus numa opressão, numa dificuldade, numa angústia, numa tristeza, para nós clamarmos por libertação e Deus vem nos libertar. Irmãos, é neste momento que eu e você precisamos, além de conhecer a palavra, conhecer e crer no poder de Deus. Porque senão, se eu não conheço e se eu não creio no poder de Deus, eu estou suscetível ao erro. Lembra que Jesus falou, vocês erram porque vocês ignoram a palavra e vocês ignoram o poder de Deus. Irmãos, nós não podemos ignorar o poder de Deus. Não podemos tirar o poder de Deus como é que fala? Da fórmula, né? Da equação da nossa vida. A nossa vida cristã precisa ter poder, irmãos. Quantos estão aí? Amém? Tem que ter poder na sua vida, querido. Obrigado, meu amor. Tem que ter poder. Porque sem poder, irmãos, de Deus, aí não dá. Aí vira letra, irmão. A letra, vou te contar, aí gera culpa. Ai, nossa, a Bíblia diz que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Aí vai gerando culpa, vai gerando tristeza, vai gerando tudo, irmãos, que vai atrapalhando a nossa caminhada. Mas quando nós, então, entendemos que somos chamados para desfrutar do poder de Deus, aí nós caminhamos em vitória. Então, o que eu creio que Deus tinha para nós nessa manhã, irmãos, é que nós pudéssemos entender que nós não podemos desconhecer a palavra ou simplesmente adequar a palavra à nossa maneira de pensar.
Quando você for para a Bíblia, irmãos, assim, não vá com a Bíblia já com um pensamento já pré-concebido, não. Abra o seu coração e vá para a palavra de Deus querendo ouvir o que ela diz realmente. Vá para a palavra de Deus querendo aprender o que ela diz. Outra coisa, quando nós estamos caminhando e na caminhada cristã, nós precisamos buscar o poder de Deus. Quando nós nos deparamos com a nossa falta de capacidade, quando nós, então, estamos caminhando e naquele momento a gente percebe que a gente não consegue fazer uma ou outra coisa. Quando nós estamos debaixo de uma situação difícil, quando nós estamos debaixo de uma opressão, quando há algo que nos sobrevém, irmãos, nesse momento nós precisamos do poder de Deus. E a Bíblia diz, buscai o Senhor, recorra ao Senhor e ao seu poder. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai liberar o seu poder sobre a sua vida. Amém? Deus vai liberar o poder dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai liberar do seu poder para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que clamam. Deus vai liberar, irmãos. É promessa dele. Senão, por que ele mandaria a gente buscá-lo e buscar o seu poder se ele não quer derramar o poder dele sobre nós? Estou lembrando agora da oração lá de Atos, capítulo 4. Onde a igreja se reuniu, a igreja estava sendo ameaçada. Então eles começam a orar para o Senhor, dá-nos ousadia para pregar, enquanto o Senhor estende a sua mão para fazer sinais, curas e prodígios através do nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam e todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra. Deus responde oração. Deus vai responder a sua oração. Deus responde oração, irmãos. E Deus derrama poder sobre todo aquele que precisa. Você precisa do poder de Deus? Eu preciso. Você conhece o poder de Deus? Você conhece, já experimentou na sua vida? Pastor, eu nunca experimentei na minha vida. Mas você já viu o poder de Deus agindo na vida de alguém? Você já viu alguém sendo transformado? Você já viu alguém sendo curado? Você já viu alguém nascendo de novo? Eu lembro de quando eu me converti. No meu trabalho, eu fui conversar com um amigo. E no horário de almoço, eu falei assim, cara, eu preciso ir lá na cidade, lá no banco, você não quer ir comigo? Aí ele foi comigo, nós fomos na cidade, eu trabalhava longe, fomos até o centro. E chegando lá, comecei a compartilhar com ele aquilo que estava acontecendo na minha vida, o que Deus estava fazendo. E passamos ali 1 hora e meia juntos, conversando, almoçamos juntos. Depois, no final, quando nós voltamos para o nosso ambiente de trabalho, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ele falou assim, eu fui criado na igreja, eu cresci na igreja, eu não frequento mais a igreja. Nós estudamos juntos, né? E depois a gente estava trabalhando na mesma empresa, mas ele olhou para mim e falou assim, eu nunca tinha visto alguém nascer de novo. Nunca tinha visto. Você é outra pessoa, você nasceu de novo. E ele começou a chorar, cara. No final de semana, ele estava na igreja e ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele não experimentou o poder de Deus na vida dele naquele momento. E eu lembro que ele foi com a noiva dele, né? Estava abraçado com a noiva, namorada, quase noiva. E a noiva dele ficou possessa, irmãos, no culto. Aí que ele voltou rápido para Jesus. Ele não havia experimentado o poder na vida dele, mas quando ele viu alguém que experimentou, ele falou assim, cara, é de verdade. O poder de Deus é de verdade. Irmãos, isso é maravilhoso. Há várias pessoas aqui que têm desfrutado do poder de Deus, que têm vivido isso, que têm experimentado isso. Irmão, você pode olhar e você pode conhecer o poder de Deus se você não tem experimentado na sua vida ainda. Você pode ver que pessoas têm experimentado aqui perto de você, jovens, casados, pessoas mais velhas, idosos, têm experimentado o poder de Deus e nós podemos então aprender uns com os outros, porque nós precisamos conhecer o poder de Deus. Quando conhecemos, aí nós vamos buscá-lo com uma nova perspectiva. Se ele viveu isso, eu posso viver também.
Se ela está vivendo isso, eu posso viver também. Se o casamento deles viveu isso, o meu casamento pode viver também. Se aquela família está vivendo isso, a minha família pode viver também. Se o ministério deles está experimentando essa realidade, o meu também pode experimentar, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus responde de oração. Eu queria que você, então, se colocasse agora de pé, para que você pudesse orar ao Senhor, cumprindo o que a palavra de Deus diz nessa manhã. Buscai o Senhor e o seu poder. Busca o Senhor. Busca o poder de Deus. Busca o poder de Deus. Para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Busca o poder de Deus. O que você precisa, querido? Qual é o toque que você precisa? Qual é a situação que você está vivendo que você precisa de libertação, de cura, de restauração? O que é que você precisa do Senhor? Nessa manhã eu quero clamar para você buscar a Deus. Comece a orar enquanto a equipe de louvor aqui se prepara para ministrar uma canção. Vamos deixar o Espírito Santo visitar este lugar. Vamos clamar a Ele que Ele possa vir sobre nós. Eu tenho algo no meu coração que Deus vai falar com você, que vai liberar palavras na sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Te adorarei. Comece a falar com o Senhor. Deus, eu quero viver isso. Se você ainda não experimentou o poder de Deus, comece a falar: Deus, eu quero. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Eu preciso ser, Deus, curado, motivado, fortalecido. Eu preciso da tua atuação na minha casa, na minha família. Comece a falar: buscai o Senhor e o seu poder. Busque agora o poder de Deus. Busque para a sua vida.